A gente vai começar, gente, só a bateria anterior, tá bom? Pessoal, confiram se o plano oclusal tá alinhado, se o articulador ficou com tudo reto, porque a gente vai fazer uma montagem bem básica, usando como referência o registro de mordida inferior, tá? Tem a montagem de dentes que é sobre a mesa de Camper também, que é uma outra técnica, tá? Mas, como a gente está bem no comecinho e é a primeira vez que a gente vai montar dente, então vai ser uma montagem mais simples, pensando que a gente vai poder montar nessa situação que a gente colocou o superior, o rolete superior em cima da mesa de Camper antes de travar, né, os roletes. A gente fez no articulador em cima da mesa de Camper e teve colega que colocou sem a mesa de Camper, né? Então essa forma de montar dente vai servir para os dois casos, quando a gente articula com mesa de Camper ou sem mesa de Camper, tá? Se o dentista usou arco facial e a gente montou com arco facial, também não dá para usar a técnica de montagem de dentes com mesa de Camper, porque o plano oclusal que a gente usou aqui foi o arco facial, tá bom? Então vamos lá. Eu tô com o superior travadinho aqui, tá? Tô com ele travado aqui no modelo. E eu vou fazer o seguinte, ó. A gente deixou a linha média, ó. A linha média eu marquei com bisturi e ela tá até aqui em cima, tá vendo? Vou destacar aqui, ó. Também aqui no nosso modelinho de gesso aqui, ó. Então, ó, eu vou deixar aquela linha continuando no gesso também pra gente ter referência. O que que acontece aqui? A gente vai começar a montar os dentes, a gente vai ter que cortar esse rolete de cera. Então, eu não posso perder algumas referências. A gente já sabe que a altura da coroa está definida aqui, tá? Que são 10 milímetros de acordo com o dente que a gente escolheu. Então, a gente vai cortar e vai montar os dentes e depois a gente vai fazer a ceroplastia mantendo essa medida dessa marcação que a gente tem aqui, tá bom? O que que eu faço aqui, ó? Primeira coisa, esquento o bisturi. Eu vou cortar o rolete da seguinte forma. Eu vou cortar ele justamente nessa região aqui, ó. Cortar de vez aqui, tá? Tem gente que corta da linha média. Tem gente que corta assim, ó. Da linha média pra cá. Depois da linha média pra cá. Eu não gosto muito de fazer isso, porque às vezes a gente erra a montagem dos dentes e a linha média fica meio desviada, tá? Então, o que que eu faço? Eu corto o rolete todo aqui e já posiciono os dois centrais alinhando a linha média em relação ao restinho que eu tenho aqui, marcado, e ao rolete inferior, tá? Então, olha só. Então, aqui, ó, tirei o dentinho e eu vou posicionar ele aqui, tá? Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de usar uma cerinha, que a gente chama de cera natural, ó, tá? Trouxe uma lâmina aqui para vocês verem. Ela é uma cera macia, igual a cera utilidade, só que ela é branquinha, natural. Eu gosto de usar pedacinhos dela para posicionar o dente. Então, como é que eu faço? Eu pego uma bolinha pequenininha, encaixo na parte interna aqui do dente e venho aqui no modelo e posiciono até eu encontrar a posição correta do dentinho em relação ao rolete, tá? Quando que eu sei qual que é a posição correta? A posição correta é o seguinte: a gente vai olhar para o nosso rolete de cera e a gente vai verificar que a vestibular do dente tem que estar alinhada com aquele volume que a gente fez do rolete, tá? O dentista personalizou e falou que esse volume vestibular estava legal, então eu preciso colocar o dentinho, ó, alinhado com o rolete. Eu corto tudo para eu conseguir ter
a visão e conseguir ter espaço para posicionar o dente, ok? Um outro detalhe, olha só, a cervical do dente, ela sempre vai ficar nessa angulação aqui, ó, angulação do meu dedo. Eu nunca vou colocar o dente completamente reto assim, ó, a cervical vai ser jogadinha para dentro, tá? Então, a cervical do dente, a gente dá uma jogadinha para dentro, pouca coisa, imitando o nosso rolete mesmo. A gente não fez ele assim? Vocês lembram que a gente fez ele levemente inclinado, não foi? Então a gente vai fazer ele levemente, o dentinho levemente cervical, jogado em direção à crista, tá? Se a gente tem a crista alveolar aqui, a gente vai jogar a cervical de forma que ele fique com alinhamento, tá? Um alinhamento de força para a cervical, para a crista alveolar, ok? O longo eixo do incisivo central é esse aqui, dando para ver, né? Esse é o longo eixo do incisivo central, tá? Se eu jogar ele inclinado, eu vou estar mexendo no longo eixo desse dente. A raiz dele está seguindo reto aqui, ó. Então imagina que a raiz dele está continuando. Se eu mexer nele, a raiz vai mexer junto, teoricamente, tá? Então a gente vai deixar esse incisivo central reto, tá? Porque essa é a montagem clássica que a gente vai fazer. Montagem clássica é uma montagem que padrão, que as pessoas gostam dente alinhadinho. Depois que a gente pega a mão do padrão, aí a gente aprende a entortar um pouquinho, mexer um pouquinho aqui e ali, mas isso aí é um grau de dificuldade diferente. Primeira vez que a gente vai montar, vamos fazer basicão, tá? Então, gente, olha só, o que eu tenho que pensar aqui? Tá alinhado? Meu dente tem que estar alinhado com aquela linha média que a gente tem aqui, ó, tá? De acordo com a linha média. Então, eu consigo jogar o meu um pouquinho mais para dentro. Quando vocês estiverem montando com o articulador e o pino incisal, você vai ficar com a cabeça de um lado para o outro, do lado para o outro, não vai mexer no pino incisal. Para você saber se está com a linha certa, você faz assim, ó. Olha lá, ó. Olha nesse furinho aqui do articulador, você consegue saber se ele está na linha média ou não, tá? Fica bem legal essa visão, ok? O meu, eu vou deslocar ele só um pouquinho mais para dentro. Tá, encontrei a posição do dente. É essa posição que eu quero. Eu vou vir com aquela cerinha que a gente colocou na panela. Vou dar uma esquentadinha aqui no instrumental e vou jogar aquela cerinha só por lingual aqui, ó. Só na lingual, tá? Deixa eu só tirar o pino aqui, gente, de vez. Então, ó, eu vou vir com a cera e vou travar o dente nessa posição, ó, do colo do dente para baixo. Deixar ela esfriar um pouquinho. Fechar. Tá tudo certo. Vou pro próximo dente. Se vocês quiserem jogar um pouquinho de cera só para prevenir que ele desloque aqui na cervical, ó, joga com bastante cuidado só para você não ficar com aquele monte de cera em cima do dente atrapalhando, tá? E depois eu vou remover essa cerona vermelha aqui na hora da ceroplastia, vou deixar tudo rosinha, tá? Dia a dia do laboratório, a gente já faz o rolete de cera rosinha e aí já fica tudo mais uniforme. Eu gosto de trabalhar com essa cera do potinho, né, que eu mostrei pra vocês, mas ela é mais firme, ela é mais fácil de fazer a escultura da gengiva, mas ela briga muito com essa cera do rolete. Depois a gente remove ela. Se a gente remover agora, a gente tira todas as marcações importantes, né? Então melhor não. Então, gente, ó, vou montar o outro incisivo central agora. Vou seguir do mesmo jeito, montar ele retinho. E eu vou olhar o seguinte, ó, eu tenho que estar com a cervical alinhada e a borda incisal alinhada, tá? Então, ó, eu vou montar, só para vocês verem, e vou fazer uma marcação aqui, ó, só para vocês olharem junto comigo aqui, ó. A borda incisal tem que estar no mesmo alinhamento, tá?
E a bossa cervical também, ó. Aqui atrás, ó, tem que estar no mesmo alinhamento. Se eu tiver com a incisal certa, mas a cervical torta, vai dar uma interferência estética na minha montagem de dente, tá? Então, ó, eu vou riscar todo o dente aqui pra gente conseguir entender esses detalhes e depois a gente limpa, tá bom? Então, longo eixo do dente reto também, do outro incisão central, tá? Vou dar uma leve acertadinha só nele, para que eles fiquem bem retinhos mesmo. Por isso que essa cerinha é prática, você vai movimentando e não dá interferência, tá? Tranquilo por enquanto? Sim. Até demais, dando sono já. Ó, então o longo eixo dele tá legal, tá retinho. A caneta não tá funcionando. Percebam uma coisa, se eu pegar os dois dentes, os dois centrais, e colocar eles na linha média, grudados, grudado, eu não vou ter papila. Eu vou ter um dente que ele vai ficar todo meio torto, ele não vai ficar com a linha média reta, tá? O alinhamento do longo eixo dele não vai ficar reto, tá? Então, o que eu preciso fazer? O ponto de contato deles vai ser mais aqui no terço incisal, porque esse dente é triangular, tá? Se eu tiver um dente quadrado, a cervical vai ser mais larga e aí ele vai ter mais ponto de contato. Se eu tiver um dente redondo também, tá? Depende muito do formato do dente. Esse dente é extremamente triangular, então eu vou ter uma papila bem grande aqui, ok? Vou pegar a cera e vou travar, porque é essa posição que eu quero que ele fique. Eu jogo no pezinho ali da cervical do dente e desço a cera aqui para baixo, tá? E aí eu vou fazer uma coisa que eu tenho esse hábito já de fazer. Eu vou aproveitar e já vou fechar a papila por lingual aqui, ó, para eles ficarem com um ponto mais de apoio entre eles, deixar coladinho ali, ó, tá? Jogo a cerinha e deixo eles com um reforço ali para eles ficarem bem coladinhos aqui. Deixar esfriar um pouco. Vamos dar uma olhada, ó, de lado, ela tá seguindo mais ou menos a posição do rolete, tá? A gente cortou, mas ele tá seguindo o volume do rolete, mais no terço incisal, tá? Cervical a gente jogou mais perto da crista alveolar. Tem gente que faz assim, ó, monta o central, lateral, canino de um lado, depois vem pro outro lado, central, lateral e canino. Não tem problema nenhum, só que eu já montei assim. E a cera, às vezes, a gente fica com a visão, quando a gente põe o outro central, a gente vê que a linha média está levemente desviada. Aí você tem que arrumar o central, o lateral e o canino que você já tinha posto para acertar a linha média, tá? Então, eu acabo preferindo colocar um central e o outro central, um lateral e o outro lateral, um canino e o outro canino, para ele já ir ficando simétrico e ficando alinhado, tá bom? Mas aí eu não sei como é que tá no livro de vocês. Provavelmente no livro de vocês está fazendo primeiro um quadrante e depois o outro. Mas isso é detalhe, tá? Isso é o menos importante que a gente vai pensar por enquanto. Todas as formas são corretas. Agora, ó, vou cortar um pedaço. Já vou cortar o pedaço do lateral e do canino pra gente já fazer a montagem deles, tá? Então, de acordo com a montagem clássica, os centrais são retos, de acordo com o longo eixo, né? Linha cervical deslocada para a crista alveolar, seguindo a forma como os dentes naturais nasceram ali, né? Vou soltar o rolete aqui sem deslocar o dente de posição, sem tirar meu dentinho que eu já montei. Ai, que bonitinho. Tá? A banguelinha tá aqui. O lateral, gente, a gente vai fazer um charminho nele. Se eu for olhar aqui na nossa porquinha, o dentinho tá aqui,
o meio do dente, o longo eixo do dente está bem aqui, ó. Os dois centrais. Em relação à raiz, tá? O longo eixo sempre em relação à raiz, ó. E já vou marcar o longo eixo do canino também, pra gente já visualizar na nossa montagem como que vai ficar. Ok? O meio dele. Deixei marcadinho aqui. O lateral, de acordo com a montagem clássica, a gente vai colocar ele assim, ó. Montagem clássica é uma montagem com padrão estético reto, tá? Não fica com dente personalizado, nenhum dente vai ficar girovertido. Então, o lateral, gente, ó, eu vou colocar ele um pouquinho mais longe e vou, não tão longe, tá? Um pouquinho mais longe e vou deixar ele inclinadinho, tá? Então, ó, ele vai ficar, então, ligeiramente girado em relação ao longo eixo, né? Ele não vai ficar reto em relação aos demais. E ele vai ficar também um pouquinho mais curto do que o central, tá? Não é muito curto, porque se a gente deixar ele muito curto, ele vai ficar feio. Vai ficar um dentão de perna longa, tá? Então é pouquinha coisa deslocado, tá vendo? E quando a gente abre, a gente percebe que ele está um pouquinho para trás do central. Ele não está na mesma altura do central, ele fica ligeiramente para trás. Esse tipo de montagem dá um perfil jovial no sorriso, tá? Fica delicado, fica jovial. Se você quiser um sorriso mais reto, mais sério, mais áspero, né, mais masculino, pode deixar o central mais reto. Mas assim ele fica mais jovial, tá? Na maioria das vezes, mesmo que você tenha um dente triangular e se coloque ele reto, ele vai ficar mais delicado. Os dentes mais quadrados, eles vão ficar mais masculinos, tá? Então, ó, posicionei ele aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu posso ou travar ele já com cera, ou eu posso já pegar o outro lateral e posicionar igual e depois travar os dois com cera. Fica indiferente aí, tá? Pedacinho pique-pico de cera, bem pouquinho, um grãozinho de arroz aqui. E aí eu vou posicionar aqui e vou jogar ele para tocar o terço incisal do central. Vou fechar e vou ver se ele está assimétrico. Tá um pouco mais para baixo, tá vendo? Dá para eu jogar ele um pouquinho mais para cima. A gente vai buscar simetria, tá? Então tentar fazer o máximo um lado igual ao outro. Se tiver diferente, a gente arruma, ok? Beleza? Vou jogar a cervical dele um pouquinho para dentro para ficar igual o outro, mas eles já estão mais ou menos na mesma altura. O que eu percebo, ó, que a gente consegue observar aqui, ó, é esse alinhamento aqui em curva, ó. Esse lateral, o 12, ele tá mais girado para dentro do que o 22, tá? Então o 12, ó, eu vou jogar ele um pouquinho para fora em relação ao 22 aqui, ó, para ficar mais simétrico. Vocês estão percebendo? Sim. Sim? E se a gente fizer aquela marquinha esperta aqui, ó, a gente consegue visualizar isso melhor, tá? Então, ó, central reto, cervical jogado para a direção da crista alveolar. Lateral, cervical também vai em direção à crista alveolar, só que ele vai estar ligeiramente um pouquinho para dentro em relação aos centrais, já começando a fazer a curva dos roletes, estão vendo? Então ele já começa a fazer a curva. O central está mais retinho ali. Ok? Ó, é assim que eu vou deixar, gostei, tá legal. E eu vou só travar com cera. Faz a mesma coisa, ó. Trava com cera do pezinho do dente ali na cervical por lingual. Não tô jogando cera na vestibular, vocês estão percebendo? Se eu ficar entuchando de cera na vestibular, vai chegar uma hora que eu vou perder referência de posição do dente.
Porque a gente, quando monta a primeira vez, a cera nunca vai cair aonde a gente quer. E eu gosto de usar a espátula 7, porque daí eu consigo dosar melhor a cera aqui, ó. E consigo controlar ela sem ficar com excesso. Vou deixar ela esfriar um pouquinho. Observem bem isso, ó. Um dente está apoiando no outro. Se eu for precisar movimentar um dente aqui, por algum motivo, agora eu descobri que ficou torto, a cera contraiu, saiu de posição, bati o articulador, enfim. E aí você precisa removimentar esse dente. Se você pegar o dente e movimentar ele, você vai movimentar o grupo, porque um dente está grudado no outro, tá? Então, se em algum momento vocês precisarem movimentar os dentes, tem que fazer uma cirurgia ali na cera. Você esquenta o instrumental, corta a cera e movimenta. Separa a cera que está unindo um dente no outro, tá? Senão, você perde a montagem de todos os dentes, fica manhado. Então, montei os 4 incisivos. Ô, Lucas, a plaquinha aqui, ó, se eu for trabalhar com ela, até dá, ó. Até consigo trabalhar com essa. Mas tem umas marcas que ficam puxa-puxa muito desagradável. Então, se eu quiser, ó, posicionar com essa aqui, dá, ó. Ela é bem grudentinha, ó. Olha que legal. Então, ela me ajuda a trabalhar com ele. Tá? E aí o canino, gente, a gente vai fazer ele também com a cervical deslocada para distal, tá? Eu vou cortar um pouquinho mais o rolete aqui só para ter espaço para movimentar. Eu não quero que o meu canino fique grudando no plano de orientação aqui no rolete, tá? Vou tirar até um pouquinho mais na altura, porque o canino ele é mais alto, né? Então eu vou cortar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais de espaço. E aí eu vou posicionar ele dessa forma aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui para eu enxergar primeiro. Depois eu mostro para vocês aqui, ó. Vou posicionar ele. O canino, gente, vai ficar no mesmo alinhamento do central. E o lateral um pouquinho mais curto, tá? Vou usar o plano de orientação inferior para me ajudar aqui. Tá? E vou deixar ele, tá vendo o longo eixo dele como tá bem inclinado aqui, ó? Tá bem inclinado. A raiz dele tá vindo assim, ó. E eu não tô pondo o dente reto, tá? Se eu colocar o canino reto, eu vou deixar uma ponta de cúspide muito saliente aqui. Na hora que eu for montar os inferiores, a chance de eu ter guia canina é muito alta. Então, além de não ficar muito estético, eu vou ter, nos movimentos de lateralidade, contato só com o canino desocluindo o resto. E aí, prótese total não pode ter contato de guia canina, senão é que nem o chinelo havaiana. Quando você fica na ponta do pé, a sola do chinelo havaiana, parte do calcanhar desce. Então, a prótese total vai fazer meio que esse movimento, tá? Se eu tiver contato aqui, vai soltar do outro lado. Se eu tiver contato do outro lado, vai soltar esse, tá? E aí, olhando de frente, ó, ele vai ficar alinhado, mas tem alguns detalhes estéticos que a gente vai fazer aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, e eu vou recomendar que vocês façam no modelo, no dentinho de vocês também. Bem aqui, ó, bem aqui na distal, nesse lóbulo distal aqui, eu vou fazer uma bolinha, tá? Com essa bolinha, eu vou ter referência da posição do canino aqui no ar, tá? O que acontece? Se o meu canino, tô montando o dente, e o canino fica assim, ó, quer ver? Fica assim, tô vendo a bolinha lá, não tô? Bolinha tá aparecendo lá. Significa que o canino tá muito vestibularizado, ele tá muito virado pra frente, tá? E aí o canino, gente, ele tá na esquina da boca. É ele que manda no posicionamento dos posteriores. Se eu deixar o canino assim,
significa que os prés e os molares vão abrir o corredor bucal aqui, ó, tá? Vou marcar a borda aqui, ó, vai ser mais fácil pra gente visualizar. O canino, ele forma uma lança, né? Então, a mesial da borda incisal vai ficar alinhada com os dentes anteriores e a distal alinhada já com o longo eixo aqui do corredor bucal dos posteriores, tá? Então eu vou deixar ele de forma que eu consiga ter essa curvatura, ele vai já seguir essa linha aqui, vai ficar já alinhada com o corredor bucal do rolete e essa daqui em harmonia com os da frente, dos anteriores, tá? E aí, ó, posicionei ele, não tô vendo aquela pintinha. Se eu olhar ele de frente pra mim, eu não tô vendo aquela pintinha preta na distal, tá vendo? Sinal de que ele tá com a angulação do corredor bucal tá correta, tá? Tá meio esquisito por enquanto que tá sem a ceroplastia, a hora que a gente fizer a escultura da gengiva vai ficar melhor, tá? Mas eu vou travar ele aqui agora. Percebam também que ele está só tocando o rolete inferior, ele não está ocluindo, não está marcando o rolete inferior, ele não está saindo para fora do rolete, ó. Se ele estiver saindo para fora do rolete, eu vou montar um vampirinho. Se ele estiver saindo mais para baixo do que o central, eu vou montar um vampirinho também, tá? A gente, não sei se vocês têm essa intenção, eu não tenho. Acho que ninguém vai querer montar o vampirinho, se bem que 31 é Halloween, né? Não aconselho não, acho que não vende pra tocar com os caninos caindo, né? O problema se você montar o vampirinho com o canino bem pra baixo, é que você vai montar um vampirinho que vai ficar perdendo a dentadura. Porque ele vai ficar com guia canina, né? Aí a hora que ele fizer movimento, alguma coisa, a dentadura cai. Não vai adiantar, não vai conseguir morder as pessoas. Ó, joguei a cera, vou esperar esfriar um pouquinho. E vocês lembram que eu cortei um pouquinho a mais o rolete, ó? Eu cortei esse tantinho a mais ali, deixei esse vão, porque se eu deixar o meu dente encostado no rolete, você vai ter a falsa ilusão de que o seu dente está apoiado ali, legal. Só que a hora que você cortar esse bloco posterior para montar os dentes posteriores, o seu canino vai deslocar e vai sair junto, tá? Então deixa desencostado para você conseguir trabalhar com ele. Ó, tá bem estético, tá bem delicadinho. Você conseguir trabalhar com ele e depois cortar o rolete e soltar sem desmanchar a montagem de dente. A maioria das pessoas que mais sofrem com montagem de dente não é o montar em si, é os problemas que dá quando começa a desmontar. Mas aí se a gente pega umas diquinhas para fazer, a gente acaba tendo mais tranquilidade, não fica quebrando, desmontando tudo, tá? Ó, eu vou travar ele aqui nas proximais, vou grudar ele aqui no outro. Vou fazer o outro lado agora. Então eu vou posicionar ele aqui de novo. Brincar de leve. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó, vou fazer a bolinha aqui no lóbulo distal e vou fazer a marcação da borda incisal, só pra gente conseguir visualizar a nossa montagem, já que a gente tá aprendendo a montar agora. Vou jogar ele mais pra cima, jogar ele pra dentro do corredor bucal, não posso deixar ele saindo pra fora, ó. Deixa a bossa cervical dele alinhada com o lateral. Então joga ele para dentro. Se você quer mexer só na cervical, você dá aquela empurradinha. Esse dedo empurra a cervical e esse daqui mantém a incisão onde você quer que fique, tá? Então você faz isso, movimenta ela ali. Senão você deixa o dente inteiro, você acaba deslocando o dente inteiro, tá? Então, ó. Vamos montar no articulador, vamos ver em relação ao rolete como é que ele tá. Eu acho que ele vai tocar, ó. O próprio rolete vai empurrar ele, tá vendo? Empurrou ele ali, eu posso já voltar ele pra dentro e dar a conferidinha
Ou você pode também dar uma esquentadinha aqui no rolete, ó. Dá uma derretida aqui no rolete, para ele conseguir ficar na posição que a gente quer no superior, no rolete superior. Ele já ficar alinhado da forma que a gente quer que fique, tá? É isso, pessoal. No dia a dia eu só não faço esse monte de marcação, né, gente? É só para mostrar para vocês, mas como é a primeira vez que vocês vão montar, se vocês quiserem fazer essa marcação, fica muito mais fácil de perceber os alinhamentos, tá? Então eu indico fazer a canetinha, depois a gente passa um liquidinho aqui, um álcool, remove tudo, tá? Fica mais fácil da gente perceber os detalhes. Outro detalhe importante, você tá montando o dente aqui, você tá meio perdido com relação à estética, você tá achando que tá um pouco confuso? Faz isso, ó. Tapa com o dedo, ó, a cervical. Porque às vezes você corta mais cera daqui, ou você corta menos cera daqui e o dentinho fica mais enfiadinho na cera. Dá a sensação de que a cervical está mais baixa desse do que aquele, dá a sensação de que aquele está mais alto do que esse. E na verdade a borda incisal está certa, é o alinhamento cervical que está errado. Então quando você apoia assim, ó, você tem a noção das... Como se o paciente estivesse com o lábio apoiado nos dentes, você consegue ter uma noção da montagem de dente sem interferência da cervical, tá bom? Beleza? Bora trabalhar? Fechou.